Nós estamos meditando carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Hoje é a nossa meditação, capítulo 3. Faremos a leitura dos versículos 17 ao 21. Filipenses 3, 17 ao 21. Diz assim: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, é a glória, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Senhor, nós estamos aqui reunidos em torno da tua palavra, Deus, a tua palavra que é viva, que é eficaz, e pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Que o Senhor esteja moldando os nossos corações, as nossas vidas, para que nós possamos a cada dia mais ser parecidos com o Senhor, ó Deus. Que essa palavra venha falar aos nossos corações, nos orientando neste mundo, ó Deus, nos guiando, nos edificando e, se necessário, também nos exortando nas nossas faltas, Deus. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Hoje nós estaremos falando da jornada de um peregrino, ou de muitos peregrinos, né? Porque nós somos muitos peregrinos espalhados pela terra, caminhando em direção à cidade celestial. Como cristão daquele livro O Peregrino, de John Bunyan, nós também somos esses peregrinos. Eu não sei se isso já aconteceu com os irmãos, se vocês já passaram por algum lugar, ou até mesmo por uma situação, onde vocês se perguntaram: será que eu pertenço realmente a este lugar? Será que o meu futuro é realmente e de fato aqui? Como eu disse, pode ser um lugar específico, um trabalho, ou até mesmo um grupo de pessoas com as quais você já conviveu, ou até mesmo uma situação que você viveu, que levantou essa grande questão: será que o meu lugar é aqui? Será que o meu destino final é aqui? Será que o meu futuro é aqui? E você se vê em meio a uma decisão que você tem que tomar: permanecer naquele lugar ou partir em direção, em rumo a um outro lugar, a um outro destino. Isso aconteceu também lá no século 17, com um grupo de irmãos ali da Inglaterra, mais especificamente 102 homens e mulheres, que subiram a bordo de um navio chamado Mayflower, no porto de Plymouth, na Inglaterra. E esses irmãos caminharam em direção a um destino que talvez para eles era incerto naquele momento. Talvez para eles não saberiam dizer ao certo o que seria do destino final deles, do futuro deles. Mas a grande verdade é que eles não temeram arriscar. E eles partiram em direção ao que ficou conhecido como a Nova Inglaterra, o que é hoje que a gente conhece como América. Esses irmãos eram conhecidos como os puritanos, ali da Inglaterra, porque eles não aceitavam algumas posições da igreja anglicana, e eles queriam uma reforma dentro da igreja, que a igreja voltasse aos princípios bíblicos, a sua identidade verdadeira, que é moldada pela palavra de Deus. E estes irmãos foram perseguidos por isso. E eles tinham uma ideia: nós somos peregrinos nesse mundo. Então, a Inglaterra,
e a Europa e tantos outros lugares, não definem o nosso destino final. O nosso destino final não é esse. E esses irmãos partiram em direção à Nova Inglaterra, que hoje a gente conhece como América. E a época, aproximadamente em setembro que eles partiram, era uma viagem muito perigosa, justamente por conta do Oceano Atlântico. Esses irmãos partiram, eles perderam pessoas na viagem, uma criança nasceu a bordo do Mayflower, e eles tinham um líder chamado William Bradford. E este homem, que era um líder, justamente trouxe essa convicção a eles, de que eles eram peregrinos na terra. O destino final deles não era Inglaterra, não era América, mas o destino final deles era a glória juntamente com Cristo. Eles tinham essa convicção. Então, seja onde for, eles eram representantes de Deus aqui na terra. E eles partiram em direção à América. Eles partiram para uma nova terra que eles não conheciam. Enfrentaram muitas dificuldades no oceano, enfrentaram também dificuldades quando eles avistaram e chegaram nessa nova terra. E a pergunta que surge é: o que motivou esses irmãos a enfrentarem esse destino incerto? O que levou esses irmãos em direção a uma terra que eles não conheciam? Justamente a convicção de que eles eram de fato peregrinos. A convicção bíblica e teológica de que eles eram peregrinos aqui neste mundo, aqui na terra. E aí, claro, eles foram motivados também pela perseguição, da igreja anglicana, mas principalmente pelo fato de que eles entenderam de que este mundo, esta realidade, não era o destino final deles. O destino final deles era na glória com Cristo Jesus. E eles foram motivados por isso. E quantos irmãos ao longo da história também partiram em uma peregrinação que eles não conheciam muito bem, não sabiam o destino final, mas foram motivados justamente pelo fato de que são peregrinos aqui na terra e de que são sustentados pelo Senhor. Inclusive o John Bunyan, que escreveu esse livro tão famoso intitulado O Peregrino, ele era um dos puritanos. Ele também foi perseguido, foi preso, e justamente numa prisão ele escreveu esse livro tão precioso, que hoje é o livro mais vendido depois da Bíblia, inclusive. Então isso traz uma reflexão para o nosso coração. Talvez a gente esteja passando por alguma dificuldade no ambiente em que nós estamos vivendo, no meio das pessoas que nós estamos vivendo, e nós precisamos entender que esse não é o nosso destino final, que nós somos peregrinos aqui, e como peregrinos aqui nós enfrentaremos tantas outras dificuldades, tantas outras lutas nós enfrentaremos, porque essa não é a nossa realidade final. E é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos, baseado nesse texto aqui do apóstolo Paulo aos Filipenses. Paulo, mais uma vez aqui também, nos apontando para essa realidade, para esse destino que está reservado para todos nós que somos peregrinos aqui neste mundo. E aí, como nós vimos, o apóstolo Paulo, depois de escrever a sua própria corrida, lá no versículo 12 e 16, Paulo volta a olhar aqui para dois grupos humanos cujas vidas ilustram dois caminhos completamente opostos: aqueles que podem ser imitados e aqueles que devem ser evitados. E a conclusão aqui revela o fundamento de tudo: a identidade celestial do peregrino cristão. Nós temos uma identidade celestial, ou seja, nós sabemos que a nossa realidade última não é aqui. A nossa realidade última não é de dor, não é de sofrimento que este mundo nos causa. A nossa realidade última, a nossa realidade final é a glória do Senhor Jesus Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo trata aqui. E aqui ele vai falar de alguns aspectos daquele que é peregrino, aquele que está caminhando em direção à cidade celestial. E o primeiro aspecto que ele nos aponta aqui nesse texto
é em relação ao modelo do peregrino. O peregrino, ele segue um modelo. E qual que é o modelo que ele segue? O modelo daqueles que andam bem. Porque se você, numa caminhada, fixar os seus olhos em uma pessoa que anda mal, aquele que não corre tão bem, você vai seguir o ritmo dessa pessoa. E, consequentemente, você já vai ficar para trás. É isso que vai acontecer. E aí no versículo 17 ele diz: sede meus imitadores, irmãos, e observai atentamente os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo está dizendo aqui, claramente, nos exortando: sede meus imitadores, irmãos, e observai atentamente os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Todo peregrino precisa de um guia. Vocês já perceberam que quando vocês, não sei se alguém aqui já fez uma viagem internacional, ou até mesmo uma viagem turística, o que existe numa viagem turística? Um guia, né? O guia é necessário e fundamental em uma viagem, principalmente em que nós não conhecemos o destino. Seja no Nordeste do Brasil, seja na América, seja na Europa, em qualquer viagem nós precisamos de um guia. E o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, em outras palavras, é justamente isso. Sede meus imitadores, vocês precisam de um guia, vocês precisam de um líder, alguém que seja uma referência. E os puritanos que partiram da Inglaterra, eles tinham uma referência: William Bradford. E os cristãos de todas as épocas, de todas as eras, têm Paulo como referência também. Mas principalmente nós temos a referência do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso líder maior, Ele é o nosso guia maior neste mundo, nesta peregrinação. Mas também nós não podemos desconsiderar o fato de que Paulo foi um grande imitador de Cristo. E a palavra original aqui, para imitadores, original do grego, na verdade tem uma conotação de co-imitadores, ou imitadores em conjunto. E isso aponta para o fato de que aqui não é um apelo ao segmento individualista, mas uma imitação comunitária. Ou seja, se existe alguém que está imitando a Cristo e está fazendo isso muito bem, essa pessoa deve ser uma referência para mim. Eu devo ter pelo menos o desejo de seguir esta pessoa, os passos dessa pessoa. Isso deve levantar uma grande questão: como essa pessoa faz para seguir a Cristo tão de perto? Ter uma vida tão íntima com o nosso Senhor. E isso deve despertar o desejo no meu coração, não apenas de seguir a esta pessoa, que é uma referência, mas a ser como essa pessoa, até o ponto de que nós, de fato, também estejamos seguindo a Cristo de perto. Porque nós não precisamos de nada na nossa caminhada e na nossa peregrinação, a não ser do fundamental, que é a presença de Jesus na nossa vida. Porque Ele nos fortalece contra todos os outros perigos que nós enfrentamos na caminhada. Os peregrinos do Mayflower entendiam isso intuitivamente. Eles não faziam as travessias sozinhos. Eles partiram em um navio juntos. Eles cruzaram o Atlântico juntos. Eles chegaram ao destino final deles e permaneceram juntos. E a nossa caminhada nunca é uma caminhada individualista, onde eu tenho os meus problemas, o meu irmão tem os problemas dele, e cada um se vira com os seus problemas. Não, a nossa caminhada é uma caminhada comunitária. Nós caminhamos juntos. E se o meu irmão está ficando para trás, é uma responsabilidade minha, que ele chegue ao destino também. E justamente por isso nós precisamos de guias. Mas muito mais que isso, nós precisamos ser guias também na vida uns dos outros. Eu preciso ser essa referência na vida dos meus irmãos, e principalmente
na vida dos mais novos na fé, aqueles que estão chegando agora, aqueles que estão começando a sua jornada, a sua caminhada, que estão aprendendo ainda os fundamentos da fé, que estão ainda aprendendo doutrinas fundamentais. A gente tem que ter paciência com essas pessoas e caminhar de perto com essas pessoas e ser guia na vida dessas pessoas. Essa é a jornada de um peregrino. Eles não andavam sozinhos, eles andavam e viviam em comunidade. O peregrino cristão, meus irmãos, ele não caminha isolado, ele não caminha sozinho e principalmente ele não é individualista. Aqueles irmãos aprenderam isso muito bem, tanto que o dia de ação de graças que nós comemoramos no mês de outubro, novembro, melhor dizendo, perdão, irmãos, é um dia que é celebrado justamente por causa desses irmãos, que entenderam isso muito bem, e eles celebraram um dia juntamente com os nativos da Nova Inglaterra, do destino onde eles chegaram. Isso é muito importante para nós, a vida em comunidade, a vida em que nós partilhamos a nossa própria vida, a fé, os nossos recursos e tudo aquilo que nós temos. E olha que interessante, o Bradford, citando o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 13 ao 16, sobre a partida deles para a América, ele diz assim: eles sabiam que eram peregrinos e não olhavam muito para essas coisas, mas erguiam os olhos para o céu, seu mais querido país, e tranquilizavam os seus espíritos. Olha só que interessante, eles olhavam para onde? Para o céu, e eles tinham o céu como a sua pátria, como seu destino final, e isso é muito importante. E quando a gente olha para esse texto aqui do apóstolo Paulo, humanamente falando, né, porque a gente conhece a nossa natureza humana, parece que o apóstolo Paulo aqui está falando isso num tom arrogante, né? Ele convocando os irmãos da igreja a imitá-lo, a ser seus imitadores. Como pode um homem pecador como nós se colocar como modelo para toda a igreja? E aqui, claro, a gente está falando da igreja primitiva, mas aqui é uma carta que é direcionada para as igrejas de todas as eras. Como pode um homem se colocar em tal posição? E aí a gente precisa entender que, primeiro, antes de indicar a sua pessoa como modelo e exemplo, o apóstolo lembrou aos filipenses que Cristo é o principal modelo. Isso lá no capítulo 2, que a gente já meditou sobre ele, no versículo 5 ao 8. Em consequência, meus irmãos, eles sabiam que o que Paulo queria dizer era simplesmente isso: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo, que ele vai dizer na sua carta aos Coríntios agora, lá no capítulo 11, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, quando a gente olha para esse texto aqui isolado, parece que Paulo está se colocando aqui como uma pessoa arrogante, mas é totalmente o contrário. Ele está dizendo simplesmente que ele imita Cristo. É isso. E como ele imita Cristo, nós também podemos imitá-lo. É isso que ele está querendo dizer aqui. Nós podemos imitá-lo. Por quê? Porque ele se tornou um guia da igreja, uma referência para a igreja. E provavelmente o que Paulo também estava querendo dizer nas entrelinhas: olha, o dia que eu parar de imitar a Cristo, vocês podem parar de me imitar também. E a posição de um cristão, a nossa posição como guias dos mais novos na fé, deve ser justamente essa. O dia que eu parar de imitar Cristo e olhar para Cristo e atribuir algum valor a mim mesmo, pare de me imitar, pare de me seguir, pare de me ter como referência. Essa deve ser a nossa posição também. Segundo, Paulo não estava colocando-se aqui em um pedestal, como se ele fosse perfeito. Ao contrário, ele instava os seus amigos a lutarem pela perfeição, tendo plena consciência, meus irmãos, de que juntamente com ele estavam ainda bem longe do ideal. Ele estava bem longe do ideal. Por isso que ele diz lá na sua carta a Timóteo, no capítulo 1, seu
não estiver enganado no versículo 15, Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então isso já desconstrói a ideia de que Paulo está se colocando como perfeito aqui, porque ele assume que ele não atingiu. Em Romanos também, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, a gente desconstrói também este argumento aqui. Terceiro, cercados pela imoralidade, tanto dos pagãos quanto dos cristãos aqui nominais, os filipenses precisavam de um modelo real e também concreto de devoção cristã. Então eles estavam cercados de imoralidade, de paganismo, e eles precisavam de um modelo ideal, ou seja, alguém que de fato tinha uma referência. E Paulo era esse, porque ele imitava Cristo. Paulo, como a gente já viu nos capítulos anteriores, ele abdicou de todos os seus títulos, honrarias, privilégios, tudo aquilo que ele tinha por causa da sua posição, cidadania romana, era um judeu, hebreu dos hebreus, e todos esses títulos, ele abriu mão de tudo isso para se tornar um seguidor de Cristo. Então, justamente por isso, ele é a referência ideal para os irmãos do primeiro século e também para nós, hoje, a igreja do século 21. Então aqui, Paulo está persuadindo os irmãos a imitá-lo, justamente porque ele é um imitador de Cristo. Ele não estava pensando apenas em si mesmo, mas em si juntamente com os outros irmãos, tais como Timóteo, Epafrodito, como ele cita também, e tantos outros irmãos. E ele usa aqui um verbo, observai atentamente. Ou seja, aqui esse verbo está relacionado a um alvo. E tem o sentido aqui, como a gente falou, ele usa muito aqui essa linguagem atlética, né, relacionada aos esportes. E aqui tem uma conotação de um tiro ao alvo, alguém que acerta o alvo. E qual que é o nosso alvo? O alvo da nossa peregrinação, melhor dizendo. O alvo da nossa peregrinação, primeiro é estar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós veremos Ele face a face, e nós desfrutaremos dessas realidades plenamente. E segundo, é desfrutar da eternidade, onde não haverá mais morte, mais dor, mais sofrimento, mais ranger de dente, como João vai descrever lá em Apocalipse. O peregrino é alguém que quer chegar ao destino e que deve olhar atentamente para os que andam bem. Você deve olhar para aqueles que andam bem. Essas pessoas devem ser referência, não aqueles que andam mal, vacilando, olhando para trás, titubeando na caminhada. A nossa referência deve ser aqueles que andam bem, que caminham bem com Cristo. Esses irmãos devem despertar, melhor dizendo, no nosso coração, o desejo de andar lado a lado com o nosso Senhor. Quem tem sido os seus modelos espirituais, as suas referências? Não vale dizer aqui, reverendo Augusto Nicodemos, reverendo Hernandes Dias Lopes, que aí já é um outro patamar, né? Vamos falar aqui da nossa realidade. Quem tem sido as suas referências? Quem a gente tem seguido lado a lado, de perto? Com quem a gente tem caminhado junto? O grande problema na nossa caminhada cristã, e que muitas vezes nos tira deste alvo e do foco, é que nós olhamos muitas vezes para as pessoas que não andam tão bem na caminhada, que não buscam modelos ideais, que não vivem uma vida de santidade, e essas pessoas não apenas vão atrasar a nossa caminhada, mas também vão nos tirar do alvo que é Cristo. Qual outro grupo que nós vamos nos deparar na peregrinação? Qual outro grupo que o apóstolo Paulo nos alerta aqui?
que nós vamos nos deparar na nossa peregrinação neste mundo e nesta caminhada em direção à cidade celestial. Aqueles que desertaram da jornada. E aqui existe um lamento do apóstolo Paulo por essas pessoas, aqueles que desertaram na jornada, na sua caminhada, os peregrinos que retrocederam. E essas pessoas, nós precisamos ter cuidado. Essas pessoas, nós não podemos usar como referência na nossa jornada, na nossa caminhada. E ele diz no versículo 18: agora ainda vos digo com choro, que são inimigos da cruz de Cristo. Todo peregrino, ele conhece muito bem, meus irmãos, a tentação de parar na caminhada. Como a gente conhece isso, né? Porque isso está diretamente ligado à nossa condição humana. A nossa condição humana que muitas vezes quer nos fazer parar. A nossa condição humana e pecadora. Nós queremos parar, nós queremos desistir diante da primeira dificuldade que surge na caminhada e na nossa peregrinação. Nós queremos muitas vezes retroceder, e isso aconteceu com o povo de Israel no deserto. Na primeira dificuldade que eles falaram: olha, no Egito era assim. Porque faz parte da nossa condição humana. Nós enfrentamos a tentação de parar, de retroceder, de construir uma casa no meio do caminho, de construir uma habitação no meio do caminho, mas ali não é o seu destino ainda, você não chegou no seu destino, você precisa continuar caminhando, porque esse ainda não é o seu destino final. Nós não podemos construir casas no meio do caminho, nós precisamos continuar caminhando em direção ao alvo, e é justamente para isso que nós devemos nos atentar. O apóstolo Paulo está nos convidando aqui a olhar para ele como modelo de caminhada, olhar para ele como referência, ser seus imitadores, porque ele não parou na caminhada, ele não parou em meio à primeira dificuldade, ele não deixou de olhar para Cristo. E nós precisamos olhar para o apóstolo Paulo como a nossa referência. Ele diz o seguinte: agora ainda vos digo com choro. Paulo está olhando para esse grupo de pessoas, não com raiva, não com arrogância, não com desprezo, mas com um sentimento de tristeza, de angústia, porque esses irmãos pararam na caminhada, retrocederam, desertaram na caminhada, e ele está olhando com tristeza, com angústia. E muitas vezes nós olhamos para aqueles que desertam no caminho, aqueles que param no meio da caminhada, com um certo desprezo, com arrogância. Nós excluímos essas pessoas, e o nosso olhar deve ser um olhar de misericórdia. Nós precisamos a todo custo tentar trazer esses irmãos de volta à caminhada, de volta ao caminho. Mas, infelizmente, que o apóstolo Paulo está dizendo que existe um grupo de pessoas que se colocaram como inimigos da cruz, e nós precisamos nos atentar a isso também. Aquelas pessoas que de fato não querem mais caminhar, viraram as costas para o Senhor, se tornaram inimigos da cruz, e talvez tentar ajudar essas pessoas significa o nosso próprio atraso na caminhada. Então nós precisamos refletir sobre isso. Até que ponto vale a pena seguir caminhando com essas pessoas? Até que ponto vale a pena parar na caminhada para atender essas pessoas? Nós precisamos estar atento a isso. Certamente que o pranto de Paulo aqui, quando escreve sobre os inimigos da cruz, é tão glorioso quanto a alegria que ele também escreve lá no capítulo 4, e em outras partes, que a gente ouve em toda essa epístola aqui, porque ele sente
que esses irmãos tenham deixado a caminhada, de continuar seguindo em direção ao alvo. E um verdadeiro peregrino, meus irmãos, ele chora pelos que desertaram. Esse é o espírito de Paulo aqui. Ele chora por aqueles que desertaram, que abandonaram a caminhada, que viraram as costas para o Senhor. E aqui não é indiferença fria, moralista, mas é um coração partido de um pastor que sente quando uma ovelha, ela abandona o rebanho, ela se afasta do rebanho. É isso que o apóstolo Paulo está sentindo aqui, quando os irmãos abandonam o rebanho. Quem são os inimigos da cruz aqui? Essas pessoas, uma coisa a gente tem convicção, em algum momento elas professaram o nome de Jesus Cristo, elas caminharam com o Senhor, mas pessoas que se perderam na caminhada, são sensualistas. A vida íntima dessas pessoas que queriam passar por cristãs, desmentia, meus irmãos, a confissão dos seus lábios. Aqui não estamos falando de pagãos declarados, pessoas que não conheciam o Senhor. Nós estamos falando de pessoas que caminharam com o Senhor, que conheceram o Senhor, mas que por algum motivo, ou pelos desejos do seu próprio coração, abandonaram a caminhada e viraram as costas para o Senhor. São as pessoas que iniciaram a jornada, a caminhada, mas abandonaram o caminho, trocaram a cidade celestial, que é o destino final, pelo mundo de prazeres. E quando a gente lê o livro O Peregrino, do John Bunyan, ele teve que tomar uma decisão, e uma decisão difícil para ele, o cristão, porque ele tem que deixar a cidade da perdição, onde está sua família, os seus amigos, mas pessoas que já se entregaram à imoralidade, e partir em direção à cidade celestial. E é isso que ele faz, ele toma essa decisão difícil e parte em direção à cidade celestial. E a caminhada foi fácil? De forma alguma. A caminhada foi muito difícil. Ele passou pelo pântano da desconfiança e quase ele foi tragado ali. Ele passou pela feira das vaidades. Ele se deparou com personagens que tentaram o persuadir a parar na caminhada, mas ele não parou e ele continuou em direção à cidade celestial. E aqui é interessante que o apóstolo Paulo, ele vai usar alguns termos que são importantes para nós. O fim deles é a perdição. E aqui tem um apontamento claro para a punição eterna. Não é apenas uma punição temporal, é uma punição eterna. Não é um aniquilamento aqui como alguns propõem, mas é uma punição eterna. Quem para no meio do caminho não descansa. Quem para no meio do caminho tem um destino terrível final, enquanto aqueles que perseveram no caminho têm garantida a salvação e o desfrute da eternidade. Aqueles que param no meio do caminho e se tornam inimigos da cruz têm um destino final terrível, que é a perdição e a punição eterna. O Deus deles é o ventre. E aqui ele está apontando para os apetites físicos que tomaram o lugar de Deus na vida destas pessoas. Apetite físico, as suas paixões, essas pessoas se entregaram às paixões, à imoralidade e pararam na caminhada e abandonaram o caminho e viraram as costas para Deus e se tornaram agora inimigos da cruz. E a glória deles está no que é vergonha. Uma vez que eles abandonaram o caminho, colocaram o seu prazer nas coisas passageiras do mundo e se vangloriaram do pecado, a glória deles está agora no que é vergonha. É vergonhoso. Só se preocupam com as coisas terrenas, olham para baixo, para os pés, e não conseguem, assim como
William Bradford olhar para o céu e ver o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, porque esse é o nosso destino, é a nossa referência. Um servo do Senhor, olhando aqui para esse texto, ele explica que o significado de ser inimigo da cruz, se por um lado nós temos os amigos da cruz de Cristo, que são aqueles que mostram em suas vidas que atingiram o espírito da cruz, ou seja, abnegação. Os inimigos da cruz são então aqueles que manifestam exatamente a atitude oposta, ou seja, a autoindulgência. Os inimigos da cruz amam o mundo e as coisas que há no mundo, como João descreve também na sua primeira carta. Os inimigos da cruz são aqueles que se entregaram aos apetites da carne, aos prazeres da carne, aos prazeres do mundo, e agora se tornaram inimigos de Deus e inimigos da cruz. O peregrino que abandona a jornada, não necessariamente ele nega Cristo com os lábios. Muitas vezes ele simplesmente para de caminhar. Ele abandona o caminho. Ele não tem coragem de negar Cristo com os seus lábios. Mas a atitude dele é de alguém que já abandonou, porque ele para na caminhada. E ele olha muito mais para os prazeres do mundo do que para Cristo. E nós precisamos sondar o nosso coração e examinar o que tem governado os nossos desejos mais cotidianos no nosso dia a dia. O que tem governado as nossas decisões? Será que as nossas decisões visam um fim maior ou apenas as coisas temporais deste mundo? Será que a nossa mente está focada no nosso destino eterno ou apenas nas coisas passageiras deste mundo? E para finalizar, nós temos uma pátria celestial e um Salvador que virá. Esse é o destino que transforma a nossa maneira de caminhar. Esse é o destino que transforma a nossa jornada aqui neste mundo. Nós não vivemos mais como alguém que tem como destino final as coisas aqui deste mundo, mas nós vivemos como alguém que tem um destino certo e eterno. Ele diz assim no versículo 20: mas a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Todo peregrino tem um destino que no final das contas justifica a sua jornada. Por que que essa pessoa, ela passa por tanta dificuldade no caminho, por tantas aflições, por tanta luta, e ela ainda assim continua caminhando? Por que que essa pessoa, ela não retrocede e não olha para trás? Todo peregrino tem um destino que justifica a sua jornada e a sua caminhada. E o que está em jogo, meus irmãos, não é algo corruptível, passageiro. O que está em jogo é o nosso destino eterno. E é isso que justifica a nossa jornada. E nós não caminhamos com o Senhor como alguém que tem medo apenas da punição. Essa não deve ser a nossa atitude. Eu tenho medo do inferno, então por isso que eu caminho com o Senhor. Eu tenho medo da punição, por isso que eu caminho com o Senhor. Não, nós caminhamos com o Senhor porque nós o amamos, porque Ele é o nosso Redentor, e a consequência disso é a eternidade. Então, o nosso destino final justifica a maneira como nós caminhamos neste mundo. Nós não caminhamos de qualquer jeito, porque nós sabemos qual o nosso destino final, e também quem é o Senhor da nossa vida. Quem é o Senhor da nossa vida? E isso aponta para o fato que nós precisamos, meus irmãos, viver em santidade neste mundo. Eu não posso viver de qualquer jeito. Eu não posso ir para qualquer lado. Eu não posso. Por isso, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, o Senhor diz que estreito é o caminho que conduz à salvação. E largo é o quê? O caminho que conduz à perdição. Qual caminho você prefere? O caminho estreito é aquele que é difícil de passar, né? A gente passa com dificuldade. A gente passa com
muita dificuldade e luta. O caminho da perdição, pelo contrário, é fácil, né? Mas o final deste caminho é a perdição, e nós precisamos nos atentar para isso. Nós precisamos caminhar como cristão do livro O Peregrino, que enfrentou todas as dificuldades, mas que ele tinha certo o seu destino final, que é a cidade celestial. E para finalizar, um trecho do livro O Peregrino, de John Bunyan. Ele diz: então eu vi em meu sonho que a cidade de destruição ficou para trás, e o peregrino avançou pelo caminho que levava ao Monte Sião, e não olhou para trás, pois a sua mente estava fixa na cidade que estava adiante. Então ele não olhou mais para trás, para a cidade da perdição. Um grande alerta para nós que somos peregrinos. Nós precisamos parar de olhar para trás. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Qual que foi a ordem de Deus para Ló e sua família quando eles deixaram Sodoma e Gomorra? Não olhe para trás. E o que aconteceu com a esposa dele? Ela desobedeceu, né? Ela olhou para trás, porque o coração dela ainda estava lá. Não é que Deus foi um Deus injusto, não. Deus é um Deus extremamente justo, e Deus conhecia o coração daquela mulher, e o coração dela estava lá atrás, na cidade. E nós somos testados diariamente também na nossa vida, e somos tentados também a olhar para trás. Ah, mas aquela vida que eu vivia lá era muito melhor. Os meus amigos lá eram muito melhores do que esses amigos que eu tenho aqui na igreja, que muitas vezes nem me cumprimentam quando acaba o culto, não ligam muito para mim. São as dificuldades, meus irmãos, que nós enfrentamos na caminhada, mas eu posso te dizer com certeza, lá no final, tudo vai valer a pena por Cristo. Que nós possamos caminhar neste mundo, primeiro tendo certeza do nosso destino, segundo, tendo boas referências na nossa caminhada, bons guias, e por último, sabendo quem está conosco nesta caminhada, o nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos, antes de tudo, Deus, te agradecer pela tua infinita graça e misericórdia, que tem nos sustentado a cada dia das nossas vidas, porque sabemos, ó Deus, que nós não estamos sozinhos nessa caminhada, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso guia maior, Pai, mas nós sabemos que o Senhor também levanta líderes, pessoas, ó Deus, como imitadores do Senhor aqui nesse mundo, Pai, para que nós possamos ter como referências, e que o Senhor nos ajude também a ter boas referências neste mundo, Pai, e nos ajude a caminhar em meio às dificuldades do mundo, Pai, sabendo que em tudo o Senhor está conosco, e que o nosso destino final não é aqui neste mundo, mas é uma realidade totalmente restaurada pelo Senhor, é uma realidade totalmente transformada pelo Senhor, onde desfrutaremos de um corpo glorioso, onde desfrutaremos também da nova Jerusalém, da cidade celestial que desce do céu, Pai. Que o Senhor, Pai, nos ajude a perseverar nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém.